Paz do Senhor a todos, meus amados irmãos, glória a Deus. Quero deixar um versículo para a meditação de todos, aleluia. Na primeira epístola de João 3, e o verso 8, que diz assim, meus irmãos: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que, esse versículo, meus irmãos, a Bíblia está falando que comete pecado. Quem comete pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele peca desde o princípio, desde a sua queda, que ele foi lançado do céu, foi expulso, ele e seus anjos. Então, desde quando ele caiu do céu, o princípio dele, a obra dele, foi o pecado, para destruir o homem, e o homem ficar distante de Deus, que através do pecado tornou uma divisão. Aleluia! Mas Deus, ele ama o pecador, ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. Então, meus amados, o inimigo das nossas almas, ele peca desde o princípio. Desde o princípio ele peca, ele não parou de pecar. Por isso que o homem que está afastado, que ainda não aceitou a Jesus, as pessoas que estão lá no mundo, que pecam desde a sua mocidade, que não nasceu no lar cristão, não conhece a palavra, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho. Então essa pessoa que não conhece Jesus, ele peca desde o princípio, desde a vida dele, ele peca. Ele continua pecando. Aleluia! Mas se ele aceitar Jesus, se ele se firmar, se ele olhar só para Jesus, se ele orar, se ele ler a Bíblia, ele não vai pecar. Ainda que ele peque, com certas consequências da vida, tentações, coisas que acontecem na vida, mesmo que ainda ele venha pecar, mas ele venha pedir perdão ao Senhor, que nós somos falhos. Qualquer um de nós podemos pecar e falhar. Qualquer um de nós estamos falhos a pecar, a cair, mas o levantar é de Deus. Então quem comete pecado é do diabo. Aleluia! Quem vive na prática do pecado, aleluia, está fazendo a vontade do inimigo. A vontade do inimigo é que o homem peque, que o homem permaneça no pecado. Porque quando o homem permanece no pecado, está servindo ao inimigo, está servindo ao diabo, não está servindo a Deus, não está servindo a Jesus a momento algum. E quando ele confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aí ele já é filho de Deus, ele não peca mais, ele não é criatura mais. De criatura, ele passou para filho. Porque o homem sem Jesus, ele é uma criatura. Aleluia! Ele não conhece seu Criador, ele não conhece aquele que fez os céus e a terra, ele está afastado, como a parábola do filho pródigo. Estava afastado, estava longe. Glória ao nome de Jesus. Então o pecado, meus irmãos, o pecado, ele destrói o homem, o pecado. Aleluia. Mas glória a Deus que Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus, para desfazer todas as obras, todos os pecados que o inimigo inventou aqui na terra. E a gente sabe que existem vários tipos de pecado. Então, vários tipos de pecado diante de Deus são obras mal. Obras mal. Então, Deus veio desfazer todas as obras mal do inimigo das nossas almas que ele faz aqui na terra. Obra mal, pecado. Existem vários tipos de pecado. Isso diante de Deus é uma obra mal. Então, Deus enviou seu Filho ao mundo para desfazer as obras do inimigo, para desfazer o pecado, para que o povo fosse liberto, salvo, para que o povo conhecesse a verdade. Essa é a vontade de Deus, é que o homem conheça a verdade.
seja salvo, seja liberto, seja livre. Deus quer que o homem seja livre. O pecado prende o homem, deixa o homem cego, sem discernimento. O homem está enganado, o homem está cego. Através do pecado, o homem está preso, sem força. O inimigo faz isso. O homem fica preso, sem força, sem discernimento, cego. Quantas pessoas chegam perto dessas pessoas que estão no mundo do pecado, que estão na prática do pecado, e a pessoa chega para falar de Jesus, para dar um conselho, para deixar um versículo da palavra de Deus para a vida dele, e as pessoas com ignorância não querem ouvir, não querem aceitar, por bem dele, para que ele venha conhecer a verdade, para que ele venha ser liberto, para que ele venha ter vida eterna. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus dá vida eterna ao homem. O pecado não tem vida eterna. Aleluia. Uma vida eterna de paz, de alegria, de gozo. Não está. O pecado traz uma vida eterna futura para o Hades, para o inferno. Um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Essa é a pura verdade e a realidade que o pecado traz. Além do pecado trazer consequências na vida do homem, destruir a vida do homem, traz consequências no futuro, após a morte. Sofrimento no Hades, no inferno, lugar de sofrimento por toda a eternidade. É isso que o inimigo engana as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a verdade, mas que você venha se despertar e conhecer a verdade. Se desperte enquanto é tempo, enquanto você está vivo, enquanto você tem oportunidade. Vai chegar um dia, meu amigo e meu irmão, que a oportunidade vai passar, vai se acabar. Aproveita a oportunidade. Quantos têm aproveitado a sua oportunidade e têm aceitado a Jesus, têm se libertado da bebida, das drogas, da prostituição, da idolatria, da mentira, da inveja, da vaidade? Tem se libertado, tem aceitado a Jesus, tem deixado isso para trás, tem deixado isso de lado. Porque nós estamos vivendo um tempo de hoje em dia que para muitos cristãos, parece que tudo não é pecado mais não. Para muitos cristãos, esses cristãos que vivem uma vida sem temor a Deus, que não obedecem a palavra de Deus, que não tem compromisso com Deus, vai para a igreja quando quer, busca quando quer, não tem compromisso, não tem temor. Então esses crentes, para eles, parece que tudo que existe não é pecado. Daqui a pouco os crentes estão fazendo coisas erradas, dizendo que não é pecado, como a gente vê aí. O povo se enganando. Será que esse povo conhece a verdade? Será que esse povo conhece a verdade para estar vivendo nessa situação? Para estar nesse momento passando por isso na vida dele? Será que ele conhece a verdade? Será que ele conhece a palavra de Deus? Será que ele busca a Deus? Será que ele tem compromisso com Deus? Porque Deus só tem compromisso comigo se eu estiver com Ele. Se eu adorar, se eu servir ao Senhor, tiver compromisso na casa de Deus, glorificando e exaltando, pregando o Evangelho, se eu tiver compromisso com Deus, Ele vai ter compromisso comigo. Mas se eu não tiver compromisso com Deus, por isso que muitos cristãos estão sofrendo, não querem compromisso com Deus. É a obra, deixa a obra relaxadamente. A obra está precisando de soldados, de trabalhadores. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Poucos são os trabalhadores da seara na casa de Deus, são poucos. E às vezes a igreja é grande, cheia, mas pouco tem amor. A Bíblia diz: sábio é aquele que ganha alma para o Senhor. Você tem que se despertar, você tem que ter um desejo de ganhar almas, de ter amor pelas almas que se encontram no mundo afastado. Você tem que ter esse amor. Se você não tem amor, está faltando alguma coisa dentro de você, alguma coisa está faltando. Você tem que analisar, olhar para você: Senhor, o que é que está faltando em mim? Porque a minha vida está assim, minha vida não está indo para frente, eu não sinto a tua presença, eu não tenho vontade de fazer isso, eu não tenho vontade de fazer aquilo. Está faltando alguma coisa na sua vida. Glória a Deus. Para Deus trabalhar na tua vida, para você dar lugar, para você dar espaço.
Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar qualquer um de nós. Só é a gente dar lugar. Deus quer usar eu e quer usar você também. Só é você dar lugar. Só é você buscar a presença de Deus. No tempo que você tiver, busque a presença de Deus. Busque, se esforce, lute. Para Deus te usar, para a tua vida mudar. Para a tua vida espiritual crescer. Você precisa estar nos pés de Jesus. Você precisa crescer espiritualmente para Deus te usar. Senão você vai ficar um crente ratito. Você não vai crescer, você não vai desenvolver, você não vai ter discernimento, você vai ficar parado. É isso que o inimigo das nossas almas quer, que nós ficamos parados, que nós não levamos a mensagem, a palavra. Cada versículo que tem aqui tem um poder tão grande, porque aqui é a palavra de Deus, aqui não é a palavra dos homens, aqui é a palavra do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Uma palavra dessa pode libertar uma pessoa, pode transformar através do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agradeço a Deus por essa palavra, que Deus continue abençoando a cada um de vocês que tem acompanhado esse canal, tem deixado like, tem comentário. Agradeço de coração, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Glória.